Amém, glória a Deus. Graças e paz a todos, amém? Vamos hoje meditar em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58. Com alegria que estou aqui novamente, a oportunidade que Deus me dá de estar aqui com os irmãos, que a igreja me dá, de ter esse privilégio de compartilhar da palavra de Deus, e é com grande temor que eu faço isso, e louvor ao nome do Senhor. Nós iremos ler e meditar apenas no verso 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, mas antes de nós lermos o verso, eu queria fazer uma pesquisa na igreja, queria fazer um censo. A Bíblia nos fala que Cristo morreu por nossos pecados e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quem aqui acredita que Cristo morreu e ressuscitou? Amém? E eu pergunto isso porque a ressurreição de Cristo é a base da mensagem desse versículo, da mensagem de hoje. Então, hoje eu quero ver com os irmãos Cristo, a razão para servir. Vamos juntos ler o verso 58, que nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos todos ler novamente juntos? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém. E eu queria iniciar fazendo pergunta aos irmãos. O que tem impedido você de fazer a obra do Senhor? Ou o que tem feito você perder do entusiasmo de servir, de fazer a obra do Senhor? É comum ao ser humano a necessidade de manter-se motivado. Isso é muito comum, nós estamos chegando já quase ao final de um ano, todo início de ano, início de mês, início de semana. Muitas pessoas colocam metas, eu vou me alimentar melhor, eu vou me exercitar. E nós vemos isso frequentemente, as pessoas falando isso, as pessoas até anotando isso. E não são raras as vezes que pensamos em desistir por conta das dificuldades. E não só pensamos em desistir, muitos de fato desistem. Está lá no domingo, não, essa semana eu vou me exercitar, essa semana eu vou me alimentar melhor. Na segunda-feira à noite já desistiu, só pela dificuldade, amanheceu chovendo, já não vou mais. Então já foi-se embora a semana, deixa para a próxima semana agora. Isso também acontece muito em relação ao trabalho. É comum nós nos desmotivarmos pelo fato de não sermos recompensados por nossa dedicação. Não é verdade? Quando a gente se empenha, a gente faz o trabalho com todo amor e não é recompensado por isso, não é visto, não recebe nada, nenhum parabéns, nenhum fez sua obrigação. Então, isso leva também a se desmotivar naquilo que se faz. E isso também acontece até mesmo no serviço ao corpo de Cristo, no serviço à igreja do Senhor. Em nossa vida diária, nós passamos por aflições. Eu passo, os irmãos passam também por aflições, às vezes indiferenças, às vezes ouvimos algumas palavras, vemos algumas ações que podem nos levar a perder o ânimo de servir, até mesmo às vezes abalar um pouco da nossa fé. Mas aqui há uma palavra de consolo e motivação para nós. Nós vemos as palavras de Paulo e Paulo nos diz: a morte foi derrotada e viveremos com Cristo
para sempre. E isso deve nos animar, agora mesmo, a uma vida de serviço. Neste verso que nós lemos e que nós iremos meditar hoje, o apóstolo Paulo, ele nos incentiva a continuarmos firmes e dedicados na obra. Lembrando que vale a pena trabalhar para o Senhor. Aqui no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele trata de um tema importante. Foi a pergunta que eu fiz no início. Ele trata acerca da ressurreição. Ele primeiro, nos primeiros versos, ele vai trazer essa certeza da ressurreição. Ele vai mostrar a conexão da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos crentes consecutivamente. Depois ele responde algumas perguntas, algumas objeções que poderiam ser levantadas por algumas pessoas ali naquela igreja. Então ele conclui aqui esse capítulo no verso 58 com essa consoladora exortação, não só para a vida dos coríntios, mas para a vida da igreja do Senhor, para a nossa vida também. Ele faz aqui o que ele sempre fez. De repente, a teologia, ela se torna, então, um desafio. O exercício da mente, ele se torna uma ação, algo prático. A palavra que inicia esse verso, portanto, faz justamente a ligação entre a doutrina da ressurreição, que é o que ele trata nos versos, e a prática que deve resultar da fé na ressurreição. Por isso que eu perguntei aqui no início, você acredita que Cristo morreu e ressuscitou? Sim. Quando nós cremos em algo, quando nós temos fé em algo, consecutivamente, a nossa vida, as nossas ações devem se basear diante disso. Por exemplo, eu não posso dizer que acredito em Deus e viver como se não existisse Deus, porque é totalmente contrário ao que eu acredito. Então, o que Paulo mostra é a ressurreição de Cristo. Ele não só mostra, ele prova a ressurreição de Cristo. E com base nisso, ele mostra o resultado prático que se deve ter na vida de cada um que crê e que vive essa ressurreição em sua vida. Paulo nos mostra como deve ser o cristão que crê na doutrina da ressurreição e como isso deve afetar o seu trabalho na obra do Senhor. Ele diz no início do verso, na minha tradução, portanto, meus amados irmãos, ou seja, por causa desta gloriosa esperança, qual é a gloriosa esperança que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre o que nesse capítulo? Sobre a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e também seremos ressurretos para uma vida eterna. Por causa disso, ele diz, sede firmes e constantes. O termo firme aqui dá a ideia de permanência, de algo bem estabelecido. Uma ideia de uma árvore enraizada. Eu não tenho o que fazer, já com pouco serviço, com o filho para cuidar, a casa e tantas outras coisas, eu inventei de cuidar de planta. Não só de uma planta, mas de várias espécies diferentes. E minha mãe disse para mim, olha, essa daqui gosta de água, essa daqui não gosta, essa daqui... Eu me lembro disso? Não. Toda vez que eu dou água a um, eu dou água tudinho do mesmo jeito, para não deixar com sede. Ela fala, não, mas não gosta de água. Eu não me lembro disso. Às vezes, na correria, é graça de Deus eu me lembrar de dar água às plantas. Então, ficou na minha mente algo que ela me falou, quando ela me fez... ali plantar, replantar uma muda que ela levou para mim num vaso e ela me fez replantar em um vaso que eu tinha em casa. Eu esqueci qual planta podia e qual não podia beber água direto, mas eu me lembrei de algo que ela me ensinou. Ela disse, olha, quando você for colocar uma planta, você coloque ela no vaso, coloque a terra e aperte. Afofe a terra, que é para a raiz fixar. E ela mexeu assim na planta, ela fez, olha, está vendo que está firme? É essa a ideia que Paulo traz aqui, quando ele diz, sejam firmes. É uma planta, uma árvore que está bem enraizada, que você vai puxar e que ela está firme ali, fixada na terra, bem firme. Portanto, Paulo diz, esteja firme na fé. E não deixe que as circunstâncias, o poder do pecado, ou até mesmo falsos ensinos,
seduzam a sua fé no Evangelho de Cristo. Devemos estar firmes no Evangelho de Cristo. Hoje, eu vejo muito, não sei se os irmãos já viram, algumas pessoas, têm exemplos de pessoas que acreditam em uma vitória aqui e agora, uma vitória completa aqui e agora, que não sofre mais, que até falam, né, que crente que sofre não está sendo crente direito, que crente que não prospera não está sendo crente direito. Muitos acreditam numa vitória completa aqui e agora, sem sofrimento, sem dor, sem cansaço. E esses são levados muitas das vezes a uma desilusão e até um afastamento da comunidade cristã. Por quê? Quando vem uma luta, quando vem um sofrimento, quando não prospera, quando aquilo que eles acreditavam que tem que ser acontecer aqui agora, hoje, nesse mundo caído, nesse corpo de pecado, não acontece, vem a desilusão, vem o afastamento, vem o esfriamento. E isso tudo porque eles estão firmes, mas estão firmes em suas próprias convicções e não no Evangelho. Quando Paulo fala, sejam firmes, estejam firmes, ele nos ensina. Amém. Ele nos ensina, ele nos orienta que devemos estar firmes no Evangelho. Não é naquilo que a gente acha, ou naquilo que a gente pensa acerca do Evangelho, naquilo que o Evangelho pode nos dar, mas é naquilo que Deus nos revelou aqui. Nós devemos estar como uma árvore enraizada, como o Salmo 1 fala, nessas palavras, na vida de Cristo, na obra de Cristo. Isso que deve ser a nossa firmeza. E ele então continua, né? Sede firmes e constantes. Uma pessoa constante é uma pessoa estável, como os montes, por exemplo, que pode acontecer o que for e as montanhas, aqueles montes, estão lá no mesmo lugar, firmes. Uma pessoa constante é uma pessoa que não oscila de acordo com as situações, favoráveis ou não a ela. Então, é uma pessoa que se mantém, independente do que aconteça, independente das dificuldades, independente do que ela desejava acontecer e não acontece. Então, aquela pessoa, ela se mantém firme, porque ela está firme naquilo que permanece, que é o Evangelho. É por isso que Paulo diz, sejam firmes, estejam fixados e sejam constantes, sejam estáveis, não se abale, não fiquem oscilando, independente do que aconteça. Então, quando Paulo fala aqui, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, ele diz, fiquem firmes, não se desviem da fé acerca da vossa ressurreição, sejam constantes, não oscilem dando ouvidos a outros, sejam inabaláveis. E nós podemos ser assim por causa daquele que efetuou a obra da ressurreição, daquele que fez a promessa para nós. Por causa de Cristo, nós podemos ser inabaláveis a qualquer coisa, diante de qualquer coisa que nos acontece. Lembra que no início eu perguntei o que tem te entristecido, o que tem feito você não estar servindo na obra do Senhor, às vezes o desânimo, a palavra, as aflições. Paulo nos diz, não se abalem com essas coisas, permaneçam, sejam constantes, fiquem firmes no Senhor e na sua palavra. Mas quando Paulo fala aqui, ficar firme e constante, isso não significa uma inércia, uma passividade. Paulo então falou, fique firme, pronto, vou ficar aqui no meu banco, não vou fazer nada. Não preciso fazer nada. Paulo mandou só ficar, não precisa eu ajudar em nada. Eu só quero ser multidão. Nós estávamos até falando sobre isso no discipulado dessa semana. Eu só quero estar ali no banco e para mim está ótimo. Mesmo a igreja precisando de mim para servir, eu só quero estar ali. Paulo mandou ficar na minha posição, então eu vou ficar. As palavras de Paulo aqui não significam essa passividade. Na prática, o que Paulo quer dizer com isso, ser firmes e constantes, é que devemos estar firmados e crescentes em amor para com o Senhor, comunicando isto mediante nossas ações. Lembra que eu falei que toda teoria, toda doutrina que Paulo traz, ele leva a uma ação. Ele sempre fala, ele ensina sobre Cristo e no final ele diz, agora façam assim, agora vivam assim. Então, quando Paulo fala para ser
firmes e constantes, ele ensina como a gente deve viver, e viver em ação, e viver em prática, e não na inércia, e não estagnado. Nós devemos ser ativos na obra do Senhor, não apenas na teoria, mas na prática. Eu lembro que uma vez, há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, um querido pastor e grande amigo, conselheiro que Deus permitiu passar em minha vida, ele me deu um dos melhores conselhos que eu já poderia ter ouvido em minha vida. Ele disse: Marília, tudo que eu puder lhe dizer, eu lhe digo, não deixe de servir a obra do Senhor. E ele comentava comigo que muitos na igreja, muitos que ele conhecia, até em idade já madura, estavam deixando de participar dos cultos, estavam deixando de servir aos irmãos, porque estavam correndo atrás de suas conquistas, estavam correndo como o mundo corre. E ele disse: Marília, aproveite sua juventude, aproveite sua vida e sirva ao Senhor, servindo aos seus irmãos. Não se distancie da igreja, não se distancie de servir, mas faça tudo o que você puder para servir aos seus irmãos. E esse foi um dos melhores conselhos que ele deu em minha vida, e que desde então, eu passei a refletir e a pedir ao Senhor isso em minha vida. Porque o que Paulo nos diz é que todo aquele que crê em Cristo, crê na obra de Cristo, deve ser ativo nessa obra. Deve ser ativo na obra de Deus. E não viver na passividade. E não viver apenas sentado. Mas arar a terra que você foi chamado para arar. É servir a obra que você foi chamado para servir. Cristo, Ele nos alcançou, Ele nos chamou, Ele nos salvou, não apenas para vivermos a nossa salvação sentados, mas para vivermos de pé, servindo, para vivermos caminhando ao lado dos nossos irmãos, para estar sempre envolvidos na obra do Senhor, porque sempre há espaço, sempre há necessidade de estarmos envolvidos e servindo na obra do Senhor. Então, Paulo, ele depois de dizer sede firmes e constantes, ele explica o motivo. Ele continua dizendo, sempre abundantes na obra do Senhor. A ideia implícita aqui é de um progresso contínuo e constante, como em Atos, o capítulo 16, o verso 5, onde se diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Quando Paulo fala sempre abundantes na obra do Senhor, é uma espécie de generosidade ao servir. Nós não devemos medir esforços. A cada dia devemos fazer mais, e mais, e mais, abundar em mais, crescer em mais, servir em mais, oferecer em mais, contribuir em mais, dar ao lado dos nossos irmãos, aconselhar, amar mais, ser abundante. Porque se nós cremos na fé que nos foi entregue, no evangelho que nos foi entregue, isso deve nos levar a abundar na obra do Senhor em serviço. É como falou certa vez John Wesley: faça todo o bem que puder, usando todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, para todas as pessoas que puder, durante o maior tempo que puder. Deus, Ele nos tem dado a oportunidade e o privilégio de servir, que possamos fazer mais, abundantemente mais, em cada oportunidade que tivermos. Porque se nós, de fato, como foi falado no início, cremos na obra de Cristo, que Ele ressuscitou e com Ele nós ressuscitaremos, isso deve nos levar a um serviço abundante na obra de Deus. E a obra do Senhor, que é falada aqui, significa aquilo que Deus exige, ou seja, todos os deveres apropriados dos cristãos. Paulo, ele nos exorta a praticar todas as virtudes cristãs e a fazer tudo o que podemos para promover o evangelho entre as pessoas. Ou seja, devemos estar empenhados em fazer a vontade de Deus, na promoção da sua glória e no avanço de seu reino. Se você crê em Cristo, como nós cantamos aqui, que a graça dele abundou em nós e pelo seu poder nós somos libertos do pecado,
nós então podemos viver uma vida, nós rendemos a Ele toda a graça, toda a glória. Diante disso, se nós de fato cremos isso, que nós estamos constantemente cantando, nós então devemos se empenhar em viver isso. Nós devemos promover cada vez mais a glória de Deus, o avanço do seu reino, sendo ativos na obra do Senhor. E sabe por quê? É o que Paulo conclui. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. As nossas ações feitas em amor e gratidão ao Senhor não serão esquecidas. Lembre-se disso, meu irmão. As pessoas, o pastor, os irmãos poderão até muitas das vezes não ver você. Minha mãe fala constantemente isso. Ela fez, eu não faço muita coisa, eu não prego, eu não canto, eu não dirijo, mas eu limpo a igreja. O seu serviço é um serviço diante do Senhor. E diante do Senhor não será esquecido. Não será esquecido a visita que você faz aos seus irmãos. Não será esquecido o copo d'água que trouxeram para mim. Eu vou até beber, que Gabriel da outra vez reclamou que não bebiam a água que ele trazia. Não será esquecido cada coisa que você faz. Mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas não se lembrem, mas Deus não esquece cada obra que é feita para Ele. Toda obra que fazemos para Cristo, é o que Paulo nos diz, será recompensada. É o próprio Deus que promete. Não é a recompensa que vem de Paulo, não é a recompensa que vem de mim, não é a recompensa que vem do pastor, mas é uma recompensa que vem do próprio Deus da promessa. Em As Crônicas de Nárnia, Lewis, ele descreve Nárnia como um reflexo do verdadeiro país que nós aguardamos. Um lugar onde nossa verdadeira identidade e nossas ações são plenamente reconhecidas e recompensadas por Aslan, que é uma figura de Cristo. O que Lewis faz é nos lembrar que vivemos em um mundo temporário, passageiro, mas nossas ações aqui podem ter ecos na eternidade. Passaremos daqui para a eternidade e nossas ações feitas ao Senhor aqui passarão conosco e o Senhor lembrará de cada uma delas. Nossa vida não acaba aqui. Muitas das vezes nós vemos, por vermos o aqui, nós pensarmos no aqui, nós achamos que tudo acaba aqui, mas nossa vida não acaba aqui. Paulo diz, os irmãos disseram que creem, eu creio, Cristo efetuou isso em nosso coração. Haverá uma ressurreição. E seremos recebidos pelo próprio Deus com as recompensas gloriosas e eternas no céu. Então saiba que a vida cristã, ela pode ser difícil. E de fato, ela é difícil. Não é tanto que Paulo mesmo exorta várias vezes, tem aqui um versículo em Corinto que ele fala, eu constantemente até falo para o meu filho isso, e eu acho que eu vou falar por muito tempo. Eu digo, você quer que eu vá ir até você com amor e misericórdia ou quer que eu vá com a vara? Porque é o que Paulo fala, aquela igreja deu tanto trabalho, mas Paulo está falando aqui de algo eterno, celestial, mesmo que a igreja dê trabalho, que os irmãos sejam difíceis, o Senhor nos fala para amar, para servir, porque isso será recompensado pelas suas próprias mãos, com ações eternas, e Ele nos dará gloriosamente recompensas por tudo que é feito e servido a Ele. Então, como eu disse, saiba que a vida cristã pode ser difícil, e ela é, mas a recompensa vale imensamente a luta pelo caminho. Eu sei que muitas vezes os trabalhos que fazemos parecem infrutíferos, parecem inúteis. Eu lembro que o meu pastor, o pastor Roberto, ele falava muito, né? A gente sai para evangelizar, a gente prega, a gente está aqui pregando o verdadeiro evangelho e não chega ninguém, e não aparece ninguém, não fica ninguém. Ele dizia, ele fez, eu acho que eu vou ser igual a Noé, pregar e só vai a minha família. Mas graças a Deus, Deus acrescentou vidas ao corpo lá, irmãs abençoadas que não somente chegaram, mas que têm servido com amor. E eu me lembro muito, toda vez que fala em algo parecer difícil, inútil, parece que você faz, evangeliza, fala e não chega ninguém. A gente faz tanta coisa e parece que o povo não vem. As cadeiras estão vazias e
outra coisa também que eu me lembro com isso é que muitas das vezes nós nos reunimos lá no Cidade Verde para ensaiar o louvor. Nós chegamos cansados de um dia difícil, cansativo, às vezes parece que o louvor não quer sair, aquela labuta, e a gente ensaia tudo com muito amor e chega no culto, os irmãos não cantam, parece que está em pé por obrigação. Eu faço, meu Deus, a gente, sabe, dedica tanto e parece que não tem o resultado. A gente faz, a gente serve e parece que não tem o resultado, parece que tudo é infrutífero, parece que é vão, parece que é inútil. Mas Paulo está dizendo aqui, não, não é. Deus está vendo. E justamente porque passaremos deste lado daqui para o lado da eternidade, nada que fazemos para o Senhor é inútil. As orações, o serviço, mesmo cansado, estar presente ao culto, mantendo a comunhão, dado com os irmãos, nada disso é em vão. E o sentimento de todo esse verso 58 é este, que a esperança da ressurreição e da glória futura deve nos estimular a não apenas esforços, mas a grandes esforços, em honra daquele que revelou essa doutrina e que promete graciosamente nos recompensar por lá. Irmãos, o que a Bíblia nos diz é que foi Deus que nos chamou das trevas para a luz. Foi Deus que nos deu a Cristo. Cristo se entregou para morrer por nós. E Ele morreu e ressuscitou, nos dando a vitória sobre a morte. Esse capítulo mesmo fala, onde está a morte, a tua vitória. Então nós vemos toda a ação de Cristo, de Deus, é Ele que nos dá a fé, é Ele que nos faz fazer boas obras. Nós vemos que é Deus que nos dá todas as coisas. E ainda assim Ele nos fala que o que você faz, Ele ainda abençoará, Ele ainda recompensará, mesmo sendo Ele que dá tudo que nós temos. Ele ainda recompensará nossas obras falhas, nossas obras mesmo muitas vezes manchadas por nossas mãos de pecadores, mas Deus vê aquilo que é feito, aquilo que é servido em sua obra, e Ele diz que será recompensado. E saber disso é para nos levar, essa esperança, essa certeza, essas promessas, é para nos levar a dar tudo de nós, a dar o nosso suor, a dar o nosso sangue, a dar a nossa energia, a dar o nosso tempo, a dar tudo que nós podemos dar para servir a obra do Senhor, para servir aos nossos irmãos, para estar empenhados em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, lá no início eu perguntei e eu quero perguntar novamente. Você já se sentiu ou tem se sentido sem ânimo, sem coragem, sem motivação para servir na obra do Senhor? Para estar aqui em meio a toda a labuta, para participar do culto junto com o corpo, como a irmã orou aqui, está um corpo desmembrado, faltando pessoas e aquela sensação de que falta algo. Você se sentiu sem ânimo de fazer o serviço, de entregar tudo o que você pode ao Senhor? A Bíblia nos diz, Cristo nos ensina, Paulo alerta aqui e nos lembra isso, que Jesus é o início, a motivação e também o fim do nosso serviço. Meus irmãos, não olhem para as circunstâncias, não olhem para o irmão do seu lado, ele é falho igual a você, eu sou falha. Meu marido sabe muito bem como eu sou, ele quem me aguenta. Ninguém imagine que eu sou alguém, olha ela falando como é lindo. Meu marido sabe a luta que é em casa. Não olhe para as pessoas, não olhe para a falha, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o desânimo. Olhe para Cristo, para o exemplo de Cristo, para a obra de Cristo, que sendo Deus se esvaziou, se humilhou para servir. Marcos, ele nos ensina muito isso sobre Jesus, que ele é o rei prometido, mas que ele veio para servir. Lá em Marcos 10:45 ele fala isso. Ele veio para servir. Aprendamos com o exemplo de Jesus, aprendamos com sua obra, aprendamos com sua palavra graciosa que nos promete recompensas
ao serviço. Então, Jesus, ele é o início, a motivação e também o fim do nosso serviço. Cristo é a razão, e essa razão é mais que suficiente para nos motivar. Se você está desmotivado, se você está sem ânimo, olhe para Cristo e você se animará. A real motivação para servir, para o serviço, não é o medo de Jesus voltar, mas é a alegria de que Jesus vai voltar. Muitas pessoas estão aí temerosas. Não, eu vou à igreja para um desencargo de consciência no domingo porque Cristo vai voltar, com medo, com temor. Isso deve ser um motivo de alegria. Cristo vai voltar, esse mundo vai acabar e nós passaremos para a eternidade para servir em santidade, sem pecado algum. E nós receberemos gloriosamente galardões da mão do nosso Deus por todo o serviço que Ele nos capacitou em fazer para Ele. Então, Cristo deve ser a razão do nosso serviço. Deve ser um motivo suficiente para estarmos motivados. Quando der vontade de parar, quando der vontade de desistir, quando der vontade de deixar tudo para lá, quando der vontade de dar um chute na canela do irmão, quando der vontade de não vir para o culto, lembre-se, Cristo, lembre-se do que está por vir. E seja animado pelo Senhor. E seja motivado pelo Senhor. E seja despertado, como a irmã orou, pelo Senhor. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalhar para Deus. Se nós soubéssemos o tempo que nós ainda temos aqui na terra, certamente nós nos dedicaríamos com afinco para fazer as coisas, para, como passa aí nos filmes, né? Para viajar, conhecer o mundo, para estar com as pessoas que nós amamos. Então, ao ponto que nós sabemos que a nossa vida não acabará aqui, porque a morte já foi vencida, que haverá um até então e ali haverá eternidade, o dia glorioso do Senhor. Sabendo disso, sabendo que Cristo já venceu, que Ele ressuscitou e com Ele nós ressuscitaremos, isso deve nos levar a trabalhar e a servir, a desejar fazer abundantemente mais na obra do Senhor. A nossa obra no Senhor, como Paulo nos ensina, não é inútil, não é vão. Portanto, devemos trabalhar com ardor na expansão do reino de Deus. Sabendo, colocamos isso na nossa mente, que Deus não precisava de nós, não precisava de nenhum de nós. Ele poderia fazer tudo sozinho. Os anjos, em sua santidade, Deus é suficiente em si, Ele não precisava de nós, mas Ele nos chamou para servir. Mas Ele ainda nos recompensa nesse serviço. Então, tudo isso deve nos alegrar o nosso coração. Isso deve nos fazer correr para encher essas cadeiras, para encher a escala, para estar com o louvor, faltando instrumento, para estar com os irmãos, com todo o gás, como se fala, em adoração ao Senhor, em serviço aos irmãos, porque Cristo já fez a obra completa. E Ele consumará essa obra no seu dia glorioso em nossa vida. Portanto, a vida cristã, ela exige firmeza e constância. Em Cristo nós temos a vitória e o poder para enfrentar qualquer desafio. Sejamos firmes na fé e constantes no serviço ao Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Que possamos encontrar força e motivação na esperança da ressurreição e no exemplo de Cristo e dos santos que nos precederam. Que o Espírito Santo ele nos capacite dia após dia a sermos inabaláveis em nossa fé e perseverantes em nossa caminhada cristã. Como meu filho costuma terminar as orações, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa efetuar isso em nós. E como eu falei, essa parte, Paulo, ele não apenas traz palavras, ele traz ação. E eu sei que foi até orado isso aqui.
O Espírito Santo recobrará de nossa consciência aquilo que nós ouvirmos, aquilo que Ele aplicou em nossa vida. Então, que possamos estar firmados no Senhor, constantes em sua obra, pelo poder do Espírito Santo que atua em nós. E se algo lhe desmotivou a servir ao Senhor, seja animado por aquele que é perfeito, por aquele que fez toda a obra em nossa vida. Cristo é a razão do nosso serviço. Não servimos apenas a homens, nós servimos ao Senhor dos Senhores, aquele que recompensa toda a obra, aquele que já tem derramado sobre nós bênçãos sob medidas. Que Ele seja o amor do nosso serviço e também o motivo de servirmos a pecadores igual a nós. Amém? Que o Senhor abençoe aos irmãos, a esta igreja, e que possamos permanecer firmes no Senhor. Amém.